Obrigado. Tá. Agora, palestrante, você pegou pesado, mas tudo bem. Eu costumo dizer que estou longe de ser palestrante, né, gente? Uma boa noite a todos. Eu sou o Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. De palestrante não tenho nada. Eu ainda gaguejo bastante, ainda me falta palavras em alguns momentos, então eu já peço desculpa de antemão. Eu sou professor de matemática, né? Lá eu me sinto muito mais seguro, mas é muito mais fácil ensinar matemática do que você estar aqui em cima falando sobre o ensinamento de Jesus. Mas se o chamado vem, né, o trabalho aparece, é porque algum motivo tem. Eu costumo dizer que nós que estamos aqui em cima, que vamos fazer o estudo, é porque a gente está precisando muito mais. Então, quando eu preparo um estudo desse, e normalmente os estudos que eu preparo são coisas que me afligem, são coisas que de alguma forma, né, me incomodam e fazem com que eu queira entender aquilo e que eu queira, que eu estou precisando entender um pouco mais e botar até em prática tudo aquilo que está sendo estudado. E esse tema aqui, ser um instrumento para um mundo de paz, ele surgiu e teve duas inspirações, uma eu vou deixar para o final, né, mas a outra é baseada numa música que eu vou falar já já com vocês. Mas, esse é o passador. Ah, tá. Foi. Então, é uma música, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nessa música, A Folha e o Vento, de Jonathan Moreira. Antes de eu falar da música, deixa eu contar uma história rapidinho. Eu sempre fui muito fã do Jonathan Moreira. Ele é um cantor aqui da região, hoje em dia ele não está mais aqui, está em São Paulo. Eu acho que ele chegou a frequentar a mocidade aqui da casa, frequentou de outras casas no município, ele tem algumas músicas muito interessantes no meio espírita também. Normalmente as músicas dele são músicas mais animadas, que nos elevam. E essa é uma música assim que, normalmente, quando eu estou meio para baixo, eu costumo ouvir e ela me dá digamos, como falo, um levante, né, que fala. Me dá uma animada e me coloca no eixo de novo. E eu vou botar ela rapidinho aqui, bem curtinho, ela se repete 2 vezes, mas vamos ouvir uma vez só. E depois eu comento um pouquinho. Vi no silêncio brotar a razão da palavra existir. Num mergulho interior, ouço a voz e um eco ressoa aqui dentro do meu peito. É a luz que aprendi a enxergar, mesma luz que posso refletir. Minha candeia ao mundo estendo, sinta o vento. Seja o vento, não seja a folha que vai com o tempo. E quando madura apenas cai. Não seja a folha, seja o vento, seja instrumento pro mundo de paz. Não seja a folha que vai com o tempo. E quando madura apenas cai. Não seja a folha, seja o vento, seja instrumento pro mundo de paz. E aí, gostaram? Já conheciam já a música? Não. É uma música que tem um ritmo muito legal, né? Bem animadinho assim. E eu falei que ia contar uma história e acabei não contando. O Jonathan, como eu falei, ele é daqui. Eu nunca o conheci presencialmente. Durante a pandemia, estava aquela febre de fazer live, né? Todo mundo fazendo um monte de live e tal. E ele é muito amigo da Gleice. Gleice ela já foi palestrante aqui, já frequentou a casa.
né? E eu conheci a Gleice bastante. E aí, num dia, eu entrei numa live que ele estava fazendo, cantando algumas músicas, e a Gleice estava lá também. E aí, eu conversando com a Gleice pelo chat, falei, nossa, sou muito fã do John, não sei o quê, e gosto muito dessa música dele. E aí, ela foi ao vivo ali, entrou com ele, e foi falando sobre mim, com ele e tal, e ele falou, Cadu, vou fazer uma música, então vou tocar essa música em homenagem para você, né? E cantou essa música, eu pude ali ter a oportunidade de falar para ele, né, o quanto que eu gostava dessa música, o quanto que eu gostava do trabalho dele. Isso já fica aí como uma lição, acho que o que é ser um instrumento para o mundo de paz. Quando a gente sabe que a pessoa faz um trabalho bacana, faz um trabalho bom em qualquer área, né, e se a gente tem a oportunidade de falar para essa pessoa, de elogiar, faça, gente. Faça para não desanimar, porque às vezes tem pessoas que acham que estão no trabalho correto, fazendo o trabalho do bem, mas por algum motivo ela se sente desanimado, ela acha que aquilo não está fazendo certo efeito, né, e começa a querer parar, dar uma dúvida. E se você está ali, se você incentiva ele a continuar aquele trabalho, se você reconhece aquele trabalho dele, isso pode vir a reacender uma chama naquela pessoa e fazer com que ela não desista. Porque às vezes uma coisinha que ele está fazendo ali pode estar tocando o coração de alguém, pode estar fazendo a diferença. Então, se tiver a oportunidade de elogiar, né, de falar o quanto que alguma coisa, que o trabalho que a pessoa está fazendo é importante, isso é bem bacana. Esse dia eu também passei por uma situação de uma amiga que ela posta muita coisa sobre o filho dela, que o filho dela é autista, e ela postava tudo no Instagram desde o começo, as dificuldades que ela passava, né? Quem tem filho autista sabe das dificuldades. E ela postava tudo isso. E eu apresentei esse Instagram para uma outra amiga que acabou de descobrir que a filha também, né, tinha uns aspectos autistas. E aí eu fui comentar com ela, poxa, mostrei seu Instagram para uma amiga minha, ela gostando muito, te seguindo, ela, poxa, que bom que você falou, eu já estava quase parando de postar coisas, porque eu achei que não estava fazendo diferença. E essa outra amiga, né, estava adorando os vídeos dela, estava pegando altas dicas com ela e estava gostando muito. Então, isso a gente contribuir, né, para uma humanidade melhor, para ter um mundo de paz melhor. E falando da música, né, essa primeira parte da música, quando ele fala que vê brotar, né, um orgulho interior, sua voz, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo. Às vezes a gente sente uma certa inquietação em que a gente quer fazer mais, em que a gente tem vontade de fazer mais e brota dentro da gente uma vontade de ser melhor, de fazer o bem. Isso vem nada mais, nada menos da centelha divina que nós carregamos. Nós carregamos um pouquinho da centelha divina dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho, né? Até aqueles irmãos que ainda não encontraram o caminho do bem, que ainda estão, digamos assim, desviados, né? Que estão passando por momentos de alucinações, ou que ainda estão no começo de suas encarnações, né? E ainda passaram por muitas provas e expiações ainda, muitos sofrimentos, assim como nós vamos passar. Mas todos nós carregamos um pouquinho dessa centelha. E é ela que nos convida, que nos angustia às vezes, porque se a gente investigar lá dentro, a gente tem essa vontade de querer fazer, muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, a gente não sabe o que fazer, né? Mas mais um pouquinho mais à frente eu vou dar algumas dicas de como que o Espiritismo pode nos ajudar a isso. Mas ele expressou nessa parte da música essa vontade que surge dentro da gente, né? Uma outra, e continua, né? Um eco ressoa aqui dentro do meu peito, né? Então é essa vontade. Aí tem essa parte que eu acho muito interessante, que é minha candeia ao mundo estendo. Vou falar uma passagem, né, sobre isso daqui a pouco, mas é uma parte importantíssima da gente pensar. O que seria minha candeia ao mundo estendo? Seria a gente deixar brilhar nossa luz, deixar com que nossas boas ações sejam vistas também. Poxa, mas como que eu vou fazer isso, Cadu? Porque eu entro num conflito, porque sempre foi falado que a minha mão esquerda não pode saber o que faz minha mão direita. E aí eu entro num conflito, porque como que eu vou fazer uma boa ação e vou mostrar? Não é você fazer, mostrar, esperando aplausos, esperando reconhecimentos. Mas tem certas coisas que nós podemos fazer sim. Às vezes é uma postagem que você coloca diariamente de alguma passagem bíblica, ou de alguma passagem espírita, alguma coisa que vai fazer tocar, né, na pessoa. E o melhor de tudo, qual é a melhor forma de você espalhar a paz, de você demonstrar que você
está no caminho correto e de que você pode ser espelho para alguém, porque nós sempre vamos ser espelho para alguém, gente. Tenho certeza disso. Nós somos mais observados do que nós imaginamos. Espero que nós sejamos sejamos observados pelo bem que nós fazemos do que pelo mal, que sirvamos de exemplo pelo bem. Essa é a nossa meta. E a melhor forma que nós temos de divulgar a doutrina espírita e de divulgar qualquer ensinamento do bem é fazendo bem, é sendo uma pessoa do bem. Não tem jeito. Então, é o melhor caminho, é o melhor que nós temos que fazer, é tentar seguir ao máximo os ensinamentos de Jesus, tentar seguir ao máximo os ensinamentos da doutrina, porque nós vamos, dessa forma, deixar nossa luz brilhar e vamos fazer com que sejamos exemplo, né, e estejamos, de alguma forma, espalhando a paz, espalhando o amor por onde, em qualquer lugar, né, sendo observados dessa forma. E ele finaliza, né, não seja a folha que vai com o tempo, quando madura apenas cai, não seja a folha que seja o vento, seja instrumento para um mundo de paz. Isso me lembra um pouco aquela parábola do semeador, das sementes que foram caindo, né, e uma não deu fruto e a outra não germinou, aquela parábola que existe, me lembra um pouco disso. E é isso que eu entendo um pouco disso aqui, que a gente não seja aquela pessoa que apenas tem, às vezes, um certo conhecimento, só que a gente, às vezes, guarda só para a gente. Às vezes, a gente tem a oportunidade de falar, de expor um pouquinho do que a gente conhece, de ajudar o próximo, mas a gente prefere se calar e não querer falar. Então, se tiver oportunidade, fale. Se tiver oportunidade de ajudar, de levar uma palavra de consolo, que possamos levar. E aí eu deixo um alerta aqui, antes de prosseguir, que que a gente tenha bastante cuidado no mundo de hoje, no tempo que nós vivemos, com as nossas redes sociais. Eu vejo demais, muita incitação ao ódio, principalmente no meio político. A gente sabe que nós viemos de uma época em que foi uma bipolaridade aí que causou diversas brigas, diversos desentendimentos entre amigos, familiares, parentes, né? E que está perdurando até hoje, né? Até hoje a gente vê isso acontecendo, mas não só nisso. E que a gente tenha cuidado nas coisas que a gente poste, né? Porque às vezes, por mais que a gente esteja sentindo aquilo, que tem uma revolta por alguma coisa, né? Vamos tentar guardar aquilo para a gente, então resolver, de repente, só num ciclo de amizade mais restrito. Para que a gente vai expor uma coisa que vai ser acessado por muitas pessoas, que muitos virão ver, e aquilo só vai incitar mais ainda a raiva, o ódio, fazendo mal. Isso faz mal para a gente, faz mal para o outro, e vira um ciclo vicioso. E a gente tem que quebrar isso de alguma forma. A gente sabe que nós estamos passando por uma regeneração, né, planetária, em que estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde vamos, né, só que para isso acontecer, isso depende de cada um de nós. Isso não vai ser uma mudança que vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer a partir dos atos, das ações de cada um de nós. Nós somos responsáveis por isso. Então, que nós façamos nossa parte. E a nossa parte, o mínimo que nós temos que fazer é isso. É evitar de levar ódio, de espalhar principalmente as fake news, de espalhar coisas erradas, e que nós, antes de postar, quando a gente está com o dedinho ali pronto para postar, principalmente se aquela postagem já está com o pensamento endereçado para outra pessoa, né? Eu sei que aqui acho que nunca aconteceu com ninguém, né, Luiz? Assim, eu vou postar isso aqui por causa daquela pessoa ali. Não, aqui acho que não aconteceu com ninguém, nunca ninguém fez isso, né? Mas se você já está pensando em postar para atingir alguém, né, que nesse momento você possa ser tocado aí, né, por um anjo bom, por um espírito amigo, e você desista na hora e mude totalmente. Vocês vão ver que não vale a pena. E aí sim você vai estar fazendo um grande bem para a humanidade. Bom, mas essa questão da busca da paz, de ser um instrumento de paz, não sou eu que falo, né? Temos algumas passagens aí que vão nos ajudar nisso aí. Primeiro está em Mateus
5:9, que diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que entendamos, então, que pacificadores sejam todas as pessoas que procuram a paz, que procuram apaziguar, acabar com alguns conflitos, que possam ajudar de alguma forma, né, a alguém ou alguma situação. E aí tem uma diferença muito grande entre pacificador e passivo. Pacificar e ser passivo. Não, a doutrina espírita, ela tem uma característica, não, né? Ela tem uma, não sei se é uma chaga, se essa é a palavra, um estigma de ser conhecida como uma religião que aceita tudo, que concorda com tudo, que tudo, né, tem, não, é assim mesmo, melhor não discutir, melhor não falar, e não é bem assim, né? Nós não podemos, já chegou uma época que chega do bem ser tímido, o bem tem que falar mais alto do que o mal. Então, ser passivo é você ver coisas erradas e você deixar aquilo quieto, não querer se intrometer, não querer brigar e lutar pelo que é certo. Não é isso que eu estou pregando aqui, não é isso que a doutrina prega também. É o contrário disso. Se você vê alguma injustiça, vá atrás. Você tem todo o direito de lutar contra ela, de usar todos os argumentos teológicos, bíblicos e também todos os possíveis que os homens nos dão também, né, que vieram para ajudar. Então, existe uma diferença entre ser pacificador e ser passivo. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, então, que ele queria guerra? Não. Quer dizer que ele sabia que ia ser difícil. Ele sabia que para conseguir a paz tão almejada que nós queremos, que é precisa, vai ser necessário uma guerra muito grande entre aqueles que vão estar, de alguma forma, lutando contra você, te olhando de lado, não apoiando suas decisões, vendo, mas aquela pessoa, tudo ela quer apaziguar, tudo ela quer ver o lado positivo, tudo ela quer, e é isso. E as críticas, às vezes, vão surgir dentro do nosso lar, vão surgir dentro da nossa família, e essa é a briga, essa é a espada que Jesus disse que ele veio trazer. E essa é a nossa luta diária que nós vamos ter que enfrentar, de ter que bater o pé, de seguir os ensinamentos de Jesus a qualquer preço, a qualquer custo, defendendo, quando preciso, esses ensinamentos. Em Romanos 14:19 diz o seguinte: portanto, procuremos as coisas que promovem a paz e a edificação mútua. O que é procurar as coisas que promovem a paz? E aí eu me pergunto, assistir Cidade Alerta é procurar alguma coisa que promove a paz? Casos de família, nós não podemos mais nos dar esse, nem falar luxo, que não é nem luxo. Não criticando quem assiste, porque nós sabemos que todos estão num caminho de evolução, mas são coisas que baixam demais, vão baixar demais a nossa vibração. Então são coisas, você ir atrás de notícias pesadas, você vê coisas que não edificam, músicas que não elevam, leituras que não elevam. Então, tudo isso são coisas que não vão fazer com que a gente encontre nossa paz. Muito pelo contrário. Se nós estamos de busca de paz, porque para a gente ser instrumento de paz, de certa forma, nós temos que estar em paz também. Nós temos que encontrar uma paz, que é muito difícil. Eu, assim, no pouco da minha experiência, aí, dos meus 40 alguma coisa, eu já cheguei à conclusão de que nós estamos procurando, na verdade, a nossa meta de vida é paz. Se a gente analisar bem no fundo o nosso íntimo, o nosso ser, se você for conversar com algumas pessoas aí, né, já bem idosas, tudo que elas querem na vida, tudo que foi procurado na vida foi ter paz. Né, ter paz em várias áreas, né, mas principalmente a paz, aquela paz mental, aquela paz de ter a consciência tranquila. Então essa é a nossa busca. A nossa busca, no final de tudo, vai ser por ter paz, por estar em paz com todos, né, por poder ser um paz para os outros também. Então, que a gente selecione melhor tudo que a gente está lendo, tudo que a gente está colhendo, tudo que a gente está escolhendo para nossas vidas. Isso é muito, muito importante, porque isso vai fazer a diferença para que nós estejamos bem, para assim nós sermos melhor ainda um instrumento de paz para o próximo. Em Salmos 34:14 diz o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Aparta-te do mal. O
que é apartar-te do mal? É a gente procurar se afastar de tudo aquilo que não nos faz bem. Fofocas, intrigas, reclamações, esses tipos de coisas que também são coisas que nos fazem baixar muito nossa vibração, que faz com que nossa paz interior fique lá embaixo. Então, se a gente puder conseguir se afastar um pouquinho disso, a gente conseguir deixar de lado. Eu sei que tem ambientes de trabalho que são complicados, grupos do WhatsApp que são complicados também. E às vezes a gente não quer se afastar, né, por não querer sair mal, não querer ficar mal com as pessoas, com os amigos, mas que a gente possa pelo menos silenciar nesses momentos e não ser colaborador disso. E aí vem um ponto que nessa fala aí que eu vejo também, que eu acho a mais difícil de todas, que é a gente se afastar de pessoas que nos fazem mais mal do que bem, por mais que isso doa. Ninguém evolui sem conviver, isso é fato. A convivência é o que faz a gente evoluir. Por isso que a família é o lugar de convivência mais difícil que existe. Né? É o local mais difícil que existe, onde nós somos testados o tempo todo, é a nossa escola primária aqui, que nós estamos. Mas, às vezes, é preciso um afastamento, porque, às vezes, aquilo está nos fazendo tão mal, que é preciso, nem que seja por um momento, a gente sair para a gente poder se recuperar. Eu demorei muito a entender isso, muito. Passei por situações difíceis por causa disso. Hoje eu consigo compreender um pouco melhor a ajuda de terapia, psicólogos, como ajudam muita gente a ver isso. Eu tinha uma fala equivocada quanto a isso, hoje em dia eu já consegui mudar. Mas, assim, certos de que não é um afastamento definitivo, porque nenhum afastamento que tenha dor, que não foi resolvido, não vai se findar. Se não for resolvido nessa vida, vai ser resolvido em outra, você só vai arrastar. Mas se naquele momento, se agora é preciso, que seja feito assim, para que você amadureça, para que a outra pessoa amadureça também, para que mais na frente você volte, tente novamente uma reconciliação, tente novamente ver se agora, né, existe uma bandeira de paz, uma bandeira branca levantada das duas partes para que seja feito um reconciliamento. Né? Isso não estou falando só questão de afetiva de marido e mulher, de separação, eu falo caso até mais críticos, que eu acho que é um caso de pai, de mãe com filho, com filha, pai com irmão, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui por isso. Nós viemos aqui, cada pessoa que foi escolhida para o nosso núcleo familiar, a grande maioria foi porque nós tínhamos alguma coisa a reatar com ela, a resolver com ela. Então, que nós possamos, né, resolver ainda nesta vida, nesta encarnação, que aí vai ficar menos doloroso, né, para a próxima. Em Romanos também 12:18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, isso aí nada mais é um chamado que foi feito, né, que Paulo fez, para que nós estejamos, na medida do possível, bem com todos. Quem não gostaria, né, gente, de estar bem com todas as pessoas, de não ter nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de rancor com o próximo, né? E é isso que ele está chamando, que nós consigamos trabalhar isso, até chegar a esse ponto. E chegaremos, gente, chegaremos. Porque, como foi falado, nós alcançaremos um dia o nível de Jesus. Um dia nós conseguiremos chegar lá. Vai levar tempo, vai demorar um pouquinho, cada um no seu tempo, mas conseguiremos, com calma. Então, eu sou um fã de Paulo, adoro Paulo, mas esse chamado dele é para isso, para que a gente consiga se dar bem, né, como dizem, estar bem com todas as pessoas, evitando ao máximo qualquer tipo de inimizade, qualquer tipo de rancor com o próximo. E esse aí, o último de Mateus, que diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador.
e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nesse caso aí, só para lembrar um pouquinho o que é o alqueire, né, o que é o velador, ele fala também, uma cidade fica, não se acende uma candeia. Candeia, para quem lembra, para quem não sabe, né, é aquele que se coloca, antigamente se colocava as velas, né, tinham vários, podemos ter 3, 4 velas, né, então isso que era o alqueire, aqui não se acende uma candeia, e o alqueire era como se fosse isso aqui, você colocava em cima para iluminar tudo. Então não tinha sentido de você acender e esconder para poder apagar. Então é mais ou menos isso que ele está nos ensinando aqui, que a nossa luz possa ser vista. E aí eu falo, claro, sempre tomando cuidado com aquele nosso conflito de não deixar que o orgulho tome conta, mas que as boas ações possam ser vistas de alguma forma, que elas possam ser levadas e servir de inspiração para outros. Eu vou dar um depoimento muito rápido aqui, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas como eu costumo falar, às vezes a gente faz alguns relatos que pode parecer que a gente está se exaltando, alguma coisa assim. Se for se soar dessa forma, no meu íntimo eu acho que não é, mas se eu estiver enganado também comigo mesmo, eu vou prestar conta disso depois, né? Então, uma passagemzinha a mais ou menos no umbral, né? E por causa disso, algum tempo a mais. Mas na época da pandemia, a gente criou um grupo, eu, minha irmã e minha prima criamos um grupo que continua até hoje, que se chama Sobras do Bem. Na época a ideia era catar tudo que tivesse sobra na casa das pessoas. Sobrou um colchão, sobrou uma cama, sobrou material de obra, tem alimento para doar, porque na época tinha muita gente passando muita necessidade, e tudo, algumas pessoas procuravam um grupo, nós fazíamos um cadastro, e pegava essas doações. E era um trabalho bem bacana, a gente tinha movimentação constante, e eu trabalhava com uma pessoa que eu pouco conhecia, mas um dia ela me chamou na sala dela e falou, Cadu, eu precisava falar com você. Eu recebi uma herança, e eu queria doar parte dessa herança para algum projeto para ajudar. Só que eu tenho muito medo, porque eu tenho visto vários casos acontecendo na pandemia, vocês ficaram sabendo de casos de pessoas pegavam doação e não era para isso, era para vender, né? Ou seja, enfim. E ela estava com medo disso. E ela falou, mas eu vejo o trabalho que você faz e confio em você. E eu quero doar esse dinheiro para você, para a sua instituição, para o seu projeto, para que você possa, da melhor forma, ajudar. E eu falei assim, cara, assim, eu no meu íntimo pensando, caramba, que bacana, uma pessoa que eu pouco conhecia, e aquele projeto estava sendo visto, estava ganhando uma percussão, e eu estava tentando da melhor forma possível ajudar, né? E é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para a gente poder refletir. Coisas desse tipo que a gente faça de bem, que projetos que a gente participe, que nós divulguemos, que nós falemos desses projetos. Isso faz com que a gente possa inspirar algumas outras pessoas a fazerem também. Então, não é aquela ideia de você foi lá, fez uma doação, tirou uma foto, postou uma selfie doando. Não é isso. Né? Não é isso que se espera. Mas que a gente possa divulgar e que a gente possa deixar ser visto, sim, as coisas boas que a gente faça, até certo ponto. Que a gente possa, sem deixar com que a vaidade tome conta, mas que a gente comente com um colega, com outro, poxa, eu faço tal projeto, bacana, você não quer participar também não? Então, isso é ser um instrumento para o mundo de paz. Isso é a gente poder fazer nossa parte para um mundo melhor. Então, que possamos refletir nisso, né, nessa passagem, e tenhamos a certeza de que isso vai ser bem visto pela espiritualidade, por Jesus. Isso vai... tem uma passagem que não vou lembrar direito, sou péssimo nisso, gente, mas parece que o bem que você faz vai ser seu advogado, né, lá na frente, alguma coisa assim. Então, todo o bem que nós fizermos agora, lá na frente, lá no futuro, ele vai ser levado em consideração. Ele vai, de alguma forma, cobrir alguma falta, algum equívoco que nós ainda estamos cometendo nessa vida. E como que o Evangelho, segundo o Espiritismo, promove a paz? Bom, temos algumas dicas aí. Primeiro, através da reforma íntima. Diz mais ou menos assim, ó.
O Espiritismo nos ensina que a paz exterior é consequência da paz interior. Através do estudo do Evangelho e da prática da caridade, podemos identificar e corrigir nossos defeitos, transformando nossas atitudes em sentimentos. Então, essa busca da nossa paz interior, ela vai ser muito mais rápida, muito mais alcançada através de estudo. Quando a gente estuda, gente, a gente consegue aumentar mais ainda a nossa fé. É um caminho certo. Quer aumentar a sua fé? Estude. Quanto mais a gente estuda, mais vai aumentar. Porque mais a gente vai ter certeza nas coisas que são ditas, nas promessas que foram faladas, em tudo que está escrito lá. Então, quando você começa a acreditar de verdade que aquilo tudo é verdadeiro, que vai fazer sentido, a sua fé aumenta. Se sua fé aumenta, você começa a ter mais paz em tudo que você vai fazer. Você começa a pensar, poxa, estou no caminho certo e isso vai tá sendo bom. Né? Então, acho que estudar, instruir, né, é um caminho precioso para a gente procurar uma paz interior e ter esse instrumento que nós procuramos. A segunda dica aí é compreensão das leis divinas. O que seria isso? Vamos lá. Entender as leis naturais que regem o universo e a nossa existência, como a lei de causa e efeito, a lei do progresso e a lei do amor. Essa compreensão nos leva a aceitar as dificuldades da vida com resignação e a buscar superação através de aprendizado e da prática do bem. Então, se eu planto a paz, se eu tento o tempo todo fazer o bem, pela lei de causa e efeito, que vai acontecer, eu vou colher paz e vou colher o bem. Nós sabemos que nós estamos hoje vivendo uma jornada dupla, de plantio e de colheita. Ao mesmo tempo que nós estamos colhendo algumas amarguras, alguns frutos não tão deliciosos, foi porque nós plantamos lá atrás algumas coisas não tão boas. Então, nós estamos colhendo agora frutos, ou melhor, sementes plantadas lá atrás. Só que, ao mesmo tempo, a gente está plantando para colher lá na frente. E o que nós estamos plantando? Esse é que nós temos que pensar. Que nós estejamos plantando agora coisas boas, o bem, para que lá na frente a gente possa alcançar essa paz. Que nós vamos o tempo todo querer, que é o que vai ser que é a nossa meta, procurar a paz. Então, que nós não esqueçamos disso. Estamos colhendo e estamos plantando ao mesmo tempo. Prática da caridade. O Espiritismo enfatiza a importância da caridade como um caminho para a paz. A prática do bem ao próximo, seja material ou espiritualmente, gera em nós sentimentos de amor, fraternidade e alegria, contribuindo para a nossa paz interior e para a harmonia no ambiente em que vivemos. Eu acho que isso aí não deixa dúvida, né? Quem já teve a oportunidade de ajudar alguma pessoa, sabe a satisfação que a gente tem, o sentimento que brota dentro da gente de amor mesmo, um sentimento de amor que você sente, que você pode ser um instrumento, um pontinho de luz de ajuda para aquela pessoa. E não é só a caridade material, como vocês sabem, né? É uma palavra amiga, é um abraço, uma palavra de conforto, é um consolo que a gente dá. Tudo isso vai contar muito para a gente também e vai nos trazer uma paz incrível, gente, incrível. E sem contar que isso é uma das maiores práticas que nós podemos ter. Não é à toa que é um dos lemas do Espiritismo, né? Fora da caridade, não há salvação. O quinto ali, o próprio conceito de paz. O Espiritismo nos oferece uma visão mais profunda do conceito de paz, que não se limita à ausência de conflitos, mas se estende a um estado de equilíbrio interior, de harmonia com as leis divinas e de amor ao próximo. Que fique claro que nós não estaremos livres em nenhum momento de ter conflitos, de passar por problemas, de passar pelas provas e expiações. Se assim o fosse, já não estaríamos mais aqui, não teria mais necessidade. Se estamos aqui, é porque ainda temos coisas a passar. Se ainda não passamos, iremos passar. Eu costumo brincar, pode ser tão equívoco meu, mas eu falo assim, quando as coisas estão muito calmas, quando a vida está muito boa, se prepara que lá vem. Está dando tudo muito certo, né? E porque vai vir alguma provazinha, vai vir alguma expiação para testar, para ver se realmente
você já está conseguindo superar algumas coisinhas, se você já está dando conta daquilo que você veio proposto nessa vida a resgatar. Então, vai ser tortuoso o caminho o tempo todo. Nós vamos estar passando por provas e expiações, todos, gente. Temos problemas, temos coisas a passar. Mas que nós passamos nesse caminho fazendo o melhor possível. E é assim, é caminhando, passando pelos problemas e, ao mesmo tempo, fazendo bem. Esse é o caminho. Porque não adianta, se a gente esperar também só as coisas ficarem boas para a gente começar a fazer o bem, dificilmente a gente vai sair do lugar, a gente vai se mover. A gente tem que ir junto, tem que caminhar. Essa colheita que nós estamos fazendo, que é difícil, que está sendo tortuosa, que está sendo complicada para muitos, ela é feita ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, que a gente vai caminhando. Então, não podemos parar de caminhar. Vamos caminhando, vamos orando, vamos pedindo sabedoria e que conseguiremos dar conta, né, com toda a ajuda divina possível. E o próprio instrumento de paz, né, que o Espiritismo nos ensina, que é... O Espiritismo nos convida a ser instrumento de paz, levando mensagem de amor e esperança a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Ao praticarmos o bem, perdoamos as ofensas, exercitamos a paciência, a compreensão, contribuímos para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Foi o que eu já falei várias vezes aqui, que nós possamos levar mensagem de paz e de amor o tempo todo, que a gente possa ser o diferencial, que a gente possa começar a fazer o diferente. Às vezes a gente está cercado por pessoas que vão mais, que às vezes querer nos criticar do que nos auxiliar, nos colocar para cima ou nos ajudar. Pode acontecer isso. Às vezes a gente está no meio, né, que são pessoas negativas, são pessoas, né, que você percebe que não vão nos agregar muito. Mas se você for aquele pontinho de luz, se você fizer a diferença, às vezes você consegue já ajudar uma pessoazinha daquele grupo ali, você já fez uma grande diferença, já fez um bem enorme, mais do que você imagina. E eu acho que é isso que o Espiritismo espera da gente. Então, que sejamos esse instrumento de paz, de levar amor, de levar boas mensagens, de levar bons conteúdos às pessoas. Se tivermos a oportunidade, vamos falar. Mesmo que a pessoa pareça que ignore, às vezes vai ser uma sementinha que foi plantada lá, né, na mente da pessoa, e aquilo vai fazer com que ela comece a rever, a repensar seus atos, suas atitudes. Então, que a gente possa, de certa forma, insistir até onde der, né, até onde nos couber, claro, sabendo nossos limites, mas que a gente possa ser esse instrumento de paz que Jesus tanto espera que nós sejamos. Ele veio como exemplo, não foi à toa que ele veio, né, ele teve que fazer um trabalho incrível, um esforço incrível para poder estar aqui, mas para poder ensinar para a gente como ser uma pessoa melhor, para ver que é possível, na carne, encarnado, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem, e mostrar como que nós devemos agir, como que nós devemos proceder frente a todas as vicissitudes, frente a todos os empecilhos, os obstáculos que aparecerão na nossa vida. Que todas as atitudes que nós vamos tomar, que a gente possa pedir sempre sabedoria, aconselhamento ao nosso anjo guardião, a Jesus, tendo ele como exemplo. Se perguntem mesmo, né? Pode parecer pretensioso, mas se pergunte, será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que Chico faria isso no meu lugar? Algumas pessoas que nós temos como exemplo. Às vezes, e isso pode parecer, como eu falei, pretensioso, assim, mas eu estou querendo me igualar a Jesus, estou querendo me igualar a Chico. Não, não é isso. Porque às vezes são coisas que vão frear alguns atos, algumas atitudes que nós pensamos em ter só com esse pensamento. Só em pensar isso um pouquinho já vai fazer com que a gente reflita e deixe de fazer muitas coisas que nós faríamos se não estivéssemos com esse pensamento de amor e de se espelhar em Jesus como exemplo. E, para finalizar,
Falei com vocês lá no começo que eu tive duas inspirações para esse tema, né? Uma foi a música do Jonathan Moreira que eu passei, e a outra é a oração de São Francisco. Eu costumo pensar, né? A oração de São Francisco e o Sermão do Monte, acho que seria suficiente para tornar a humanidade bem melhor. Se a gente conseguisse seguir o que está ali, nessa oração e no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós teríamos um mundo, daríamos um salto assim gigantesco. São duas passagens belíssimas e eu vou ler aqui a oração de São Francisco para encerrar. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa noite a todos, muito obrigado, gente.